Neste fim de ano possamos consagrar tudo o que temos ao Senhor Jesus. Seja bendito o Cordeiro, que por nós na cruz padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Nesse sangue lavado, venha consagrar esse favor. Nos torna mais brancos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvos que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Minha paz eu vos dou, não turbe o vosso coração, não se atemorize, pois eu estou aqui. Queridos, a paz de Deus seja com todos nós. Esse livro é a nossa profissão de fé. Esse livro é o que nos leva junto a Deus. Junto com as outras escrituras que alguns aceitam ou não. Mas esse livro é o livro que nos mostra a revelação. E queridos, quantos de nós já sofremos ataques? Quantos de nós já sofremos desilusões? Quantos de nós, desculpa, não é que eu tô machucando aqui, eu tenho que ajeitar bem ela na minha mão aqui. Esse livro já sofreu tantas desilusões, tantas pessoas já tentaram destruir a palavra de Deus, mas não conseguimos, sabe por quê? Porque Cristo é exaltado nele. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes que atravessa entre juntas e medulas e vai até a divisão da alma e do espírito. Ela nos ajuda a entender a vontade de Deus. Eu testifico que esse livro é a palavra de Deus. Queridos, eu peço que você abra sua Bíblia comigo nesse dia do Senhor, nesse dia meio nublado, mas com algum sol. E eu te pergunto como você tá. Que a paz do nosso Deus esteja com todos. Eu peço que você abra sua Bíblia lá no livro de Efésios, no capítulo 2. E a gente vai ler 10 versículos, do 1 ao 10, certo? A gente vai lendo, comentando. E eu quero pautar a minha salvação sobre a graça de Deus e a salvação em Cristo Jesus. Um dos reformadores disseram: sola Escritura, sola Cristo,
sola igreja, ou seja, somente a Escritura, somente Cristo e somente a igreja. Somente a igreja, isso aí. Acho que é. E Deus e essa Escritura é o que nos leva para junto dele. Então vamos ler o texto, diz assim, Efésios capítulo 2, de 1 a 10, desculpa. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, enquanto em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Queridos, Deus, Ele nos deu lugares celestiais. Você consegue entender que você é pecador, necessitado de remissão, porque somente Deus Ele pode dar isso. Somente Deus pode te dar a vida eterna. Somente Cristo pode interceder por você, porque as nossas ações perante Deus são como trapos de imundícia. Como assim, Thiago? Tu quer dizer que Deus ele acha que nós somos imundos? Não, eu estou dizendo que as nossas obras, perto de um ser perfeito, é obras de imundícia. Isso não é eu que estou falando, é a palavra viva de Deus. E continuando o texto diz assim, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça, e aqui está o versículo-chave, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem das obras, para que ninguém se desculpa, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. E aí o 10, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Queridos, quem achar que é digno da salvação,
está totalmente equivocado. Não existe salvação por dignidade. Além da salvação de Cristo, não existe salvação por dignidade, por merecimento. A salvação é por graça, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Repito para que ninguém se glorie. Querido, não há salvação por obras. Muita gente pode dizer que muitos tentam jogar Paulo contra Tiago, porque Tiago lá no seu livro, no capítulo 2, ele diz assim, ó, mas, ó homem vão, queres saber que a fé sem obras é morta? Então, Tiago, ele diz que a fé sem obras é morta. Mas Tiago, ele não está dizendo que são as obras que salvam. E aí muitos vão dizer, ó, tá vendo? A salvação é por obras. E tentam colocar Paulo contra Tiago como uma rixa, doutrinária entre os apóstolos, mas não, querido. O que Tiago está dizendo lá no capítulo 2 da sua carta, ele está dizendo que as obras vêm após a salvação. Quando ele diz que a fé sem obras é morta, ele está dizendo que a salvação vem por meio da fé. Mas que se alguém for salvo e não tiver obras, esse simplesmente terá salvação. Pode parecer contraditório entre Paulo e Tiago, pode. Eu muitas vezes achei isso bem contraditório. Porém, a Escritura é clara quando ela diz que não há outro caminho, a não ser por Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, que nos redime, que nos lava de todos os pecados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pela sua superadoras fomos sarados. Como diz lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Então, queridos, o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 2 de Efésios é que a salvação ela vem pela graça. Agora vamos analisar esse texto. Paulo lhe diz no versículo 3 do capítulo 2 que, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ele disse que antes da salvação, antes da reconciliação, antes da regeneração, nós estávamos fazendo as obras segundo a carne. E que a carne comandava o homem. Isso é verdade. Adão fazia as obras pela carne quando caiu. Ele disse que os desejos, os pensamentos, os
filhos da ira, como os outros também. Ele disse que os pensamentos de ira contra os nossos irmãos são da vontade dos desejos sacanais. Então, quando eu tenho uma discussão, quando eu tenho uma divergência com meu irmão, isso vem da vontade da carne. E na carne nós somos mortos, somos malditos. Porque tem uma outra passagem que diz: assim como todos morrem em Adão, todos são vivificados no Espírito em Cristo. Então, queridos, o que Paulo está dizendo aqui é que o Espírito que opera em nós, nesse tempo, o Espírito da desobediência, é o Espírito da rebelião. E que nós, muitas vezes, estamos totalmente rebelados contra Deus. Quando o pecado entrou no mundo, o homem se rebelou contra Deus. O homem achou que as suas ideias eram melhores que os pensamentos de Deus. Só que o Senhor vai dizer que os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E que os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, diz o Senhor. Só que o homem acha que ele sabe tudo. E aí ele caiu. Só que, pela graça de Deus manifestada em Cristo Jesus, Ele nos reconciliou. Mesmo o homem sendo mau, mesmo o homem sendo alguém perverso, mesmo o homem sendo alguém que está totalmente alheio à vontade de Deus, em alguns casos, mesmo assim, Deus, Ele nos deu a sua graça. Ele nos deu a sua benignidade, como diz o verso 7. E Ele nos deu isso em Cristo Jesus. Ou seja, todos que estão em Cristo Jesus estão no caminho correto. Não existe salvação por outro caminho. E hoje eu estou aqui para dizer: entregue o seu coração a Ele. Entregue a sua vida a Ele. Entregue os seus pensamentos, os seus desejos, as intenções do seu coração a Ele. Porque Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe. Agora, vou falar aqui que eu cansei o passo. Tem muita gente que diz que, jogando Paulo contra o Thiago, como eu já disse, que diz que a salvação é por obras. Mas isso não faz sentido nenhum. Paulo é bem claro quando ele diz que não vem pelas obras,
para que ninguém se glorie. Diz o verso 9. Paulo diz que a salvação é por graça, reconciliados em Cristo Jesus pela obra redentora, regeneradora na cruz do Calvário. É por isso que quando a gente tenta fazer ganhar a salvação por obras, essa salvação é inútil. Jesus, ele disse que qualquer um que pegue outro evangelho que não seja o evangelho regenerador da salvação em Cristo Jesus, esse seja anátema, esse seja não dê ouvidos a ele. Porque a salvação, queridos, é o nosso bem mais precioso. E a salvação é por graça. E aí nós lemos no verso 4, quando ele diz: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça. Muito obrigado por assistir. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho. Deus sabia do nosso estado de miséria, de pecado, mas Ele deu a Cristo Jesus o poder de nos regenerar. Ele entregou a Cristo Jesus o poder de fazer algo por nós. Porque assim como todos morrem em Adão, todos serão vivificados em Cristo Jesus pelo sangue perfeito de Cristo Jesus. Esse é o Evangelho do Reino. Essa é a boa notícia. Isso é que os evangelistas falaram: paz na terra, boa vontade entre os homens. Esse é o verdadeiro sentido natalino. É a reconciliação do homem, ou melhor, a reconciliação de Deus com o homem. Porque a reconciliação partiu de Deus, e Deus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, que é cheio de graça e de verdade. E aí a gente volta para Efésios 2, lembrando que isso que João falou bate bem com o que Paulo falou aqui em Efésios 2, que a salvação é por graça. Não existe outra maneira. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, queridos, não pense que você pode ter algum mérito nessa história. Eu não tenho nenhum mérito nessa história. Só que isso.
só escritura e só a fé pode nos salvar. Só Cristo pode nos salvar. Não existe outro caminho. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se elogie. Feituras de Cristo. Nós somos feituras do Criador, Cristo Jesus. Nós somos exemplos vivos que Cristo nos amou e nos ressuscitou juntamente com Ele. Quando Cristo ressurgiu da tumba, Ele ressurgiu todos que estavam mortos espiritualmente. Ele ressuscitou a esperança de todos. Ele deu a sua vida para que nós não perdêssemos a nossa. Essa é a mensagem gloriosa da cruz. Que Deus possa te abençoar, que você possa encontrar fontes de alegria, fontes de almas vivas que vão jorrar para a vida eterna nessa passagem, nessa promessa, nessa verdade, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. É essa promessa que nós temos que ter viva em nosso coração. Tudo que eu fiz até hoje, se me arrepender, o Senhor joga no mar da vida esquecida. É isso que Deus promete. Certo? Deus, Ele tem nos dado seu amor. E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus. Amém. Eu pergunto se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. Eu quero te fazer 2 convites. O primeiro é mais importante que o segundo. O primeiro é: se você ainda não entregou sua vida a Cristo, se você não desejou ainda beber da taça de Cristo, se você ainda não entregou a sua vida a Ele, faça isso hoje. Hoje Ele quer ser o seu Senhor. Hoje Ele quer ser o seu Salvador. O segundo convite é menos importante, mas para mim é importante. Se inscreva no nosso canal. Ative o sininho das notificações. Deixe seu like e me ajude a levar o Evangelho para mais pessoas. Tá bem? Que Deus te abençoe.
somente sola fé, sola palavra, sola escritura. Somente a fé, somente a palavra, somente a escritura. Certo? Ou melhor, sola fé, sola Cristo, sola escritura. Somente a fé, somente a Cristo, somente a escritura. Certo? Que Deus te abençoe e fique na paz até a próxima.